Olá, estamos mais um ano de volta com um assunto muito bom. Estamos no nosso Se Liga na Educação. Eu, professora Rose Reis, com o componente de língua portuguesa. E vou falar hoje com o quinto ano. Quinto ano, está pronto para a gente ter uma aula legal? Hoje eu tenho dicas de edição de texto digital. Você já pensou nisso? Você usa a tecnologia para editar texto? Se não usa, comece a pensar. Vamos lá? Então, por quê? Porque nessa aula de hoje está prevista uma habilidade que você precisa de apropriar dela, que é utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis. Bom, a habilidade pode ser parecida complexa, mas não é. Editar texto é aquilo que você ouve todo mundo falar. Digitar. Digitar. Você pode fazer isso no computador, né? Você pode fazer isso no tablet e pode também fazer isso no celular, certo? E por que essa proposta se eu ainda estou no quinto ano? Ora, atualmente tudo que a gente tem visto é digitalizado e pronto. E você também, daqui a pouco, vai precisar de ter essa autonomia. Então não é nada pode ser mais propício do que você aprender agora a fazer isso. Você não vai abandonar cadernos, não vai abandonar o seu manuscrito, mas é muito importante que você aprenda a produzir texto, porque você já tem à sua disposição essa tecnologia na sua escola. Na nossa escola, o Espaço Digital de Educação é a Escola Interativa, é a plataforma Escola Interativa, que é um repositório de recursos digitais. Nesse repositório de recursos digitais, ela também tem software, e esse software que nós vamos ver hoje é o que vai te dar habilidade para você digitar, parecendo com o próprio papel, e você vai ver o seu texto pronto para guardá-lo e ler a hora que você quiser, certo? Bom, no laboratório de informática, temos acesso à plataforma Escola Interativa para editar textos. Editar texto é uma habilidade importante para todo o período escolar e também para o futuro no mercado de trabalho. Por isso, vamos conhecer esta ferramenta disponível nos computadores que você acessa na escola. Esta questão do mercado de trabalho é fundamental, porque nós temos que ter um projeto de futuro, certo? E hoje, se nós não soubermos utilizar a edição de texto, saber outros recursos da tecnologia do computador não são suficientes, porque nós precisamos de registrar muita coisa que nós ainda fazemos no caderno. Você vai entregar trabalhos, você às vezes pode enviar coisas que você fez para o seu professor. No seu trabalho que você tiver mais tarde, você também pode enviar aquilo que você registrou. Então é muito importante. Você também preenche fichas, preenche formulários. Tudo isso chama edição. E para editar, você precisa aprender a fazer isso no computador. Bom, a sua escola oferece para você. Nós temos na nossa plataforma também um e-book que ele tem, por exemplo, mostrando tudo que tem na escola interativa. Nesse e-book ele tem o LibreOffice Writer. O LibreOffice Writer é aquele que você escreve texto. Ele vai explicar direitinho, que é uma ferramenta moderna, completa, com processamento de texto. Toda a área de conhecimento deve utilizá-lo, todos os professores podem levar você para o laboratório, construir com você aula onde que você possa ter um momento de fazer a digitação e editoração de seu texto. Uma redação, um poema, não é? O registro de um relato, tudo isso pode ser feito
nesse LibreOffice. O Libre que vem do espanhol livre e Office que vem do inglês escritório, né? Lugar de produção. Você vê que é a partir do segundo ano do ensino fundamental, então até a criança pequena já pode começar a aprender a usar esse software. Habilidades, reconhecimento de letra, treinamento do uso do teclado, você pode praticar o uso do mouse, pode praticar leitura, pode fazer pesquisa e isso tudo registrar. Então, lá você encontra e a gente também, ao abrir o computador da sua escola, você vai encontrar o LibreOffice, que ele vai imediatamente abrir. Ele é livre, ele não é pago, então você pode inclusive usar na sua casa se você quiser. E você pode também saber mais se você abrir um tutorial que tem o endereço aqui, que você pode olhar depois, que pode te dar mais explicações mais minuciosas de como que você vai aprender a usar a plataforma de editoração, de escrita de texto. Bom, quando abrir, você vai encontrar um menu que é onde vai estar escrito Documento Writer. Aonde está escrito Documento Writer, você então vai conseguir, aqui no Documento Writer, você então vai clicar com o mouse e ele vai abrir. Na hora que ele abrir, você vai ver que sai uma folha e essa folha é onde que você vai começar a digitar. Aqui você tem guias que através delas você vai clicar com o mouse. Uma das guias chama ferramentas, certo? Vamos colocar de vermelho aqui, ó, para você ver, ferramentas, tá? Você tendo essa ideia, você pode muito bem em casa seguir esses passos, ou seguir esses passos em casa, ou seguir esses passos no laboratório de informática, numa aula que pode ser uma demanda da sua própria professora, do seu próprio professor. Bom, ao abrir ferramentas, você vai encontrar o lugar onde que vai estar escrito autotexto. E você então vai pegar o autotexto, certo? E vai então começar a digitar. Aí você, na hora que encontrar o autotexto, você também pode escolher qual a letra, qual a fonte que você quer, ou qual o tipo de texto. Aliás, aqui primeiro, qual o tipo de texto que você quer. Porque nós temos vários textos. Você vai escrever um poema, você vai escrever um texto que é um cupom, que é um convite. Então, um texto muito comum tem um tipo aqui, que no final da aula eu vou falar para você o nome do tipo do texto, para você procurar, e aí ele sai o modelo dele aqui. Você então, escolhendo, você vai ter esse texto como modelo na sua folha para ajudar você na digitação. Muito bem, sai então desse jeito, é essa cara desse texto que você quer. Você está querendo escrever, por exemplo, um texto todo corrido. Mas não, esse texto não é o seu. Você agora vai usar só o modelo. Você então pode cobrir o texto com o mouse, tirar esse texto, começa a digitar o seu, ó, a minha, por exemplo, eu comecei um texto ali, a minha rua, eu vou escrever sobre isso, então agora eu vou apagar o texto anterior, porque o texto que eu estou digitando, ele vai ficar no mesmo modelo dessa escolha que eu fiz. Eu não vou ter o trabalho já de formatar, já está do jeito que eu quero. Então, apaguei, comecei. Começando, eu posso escolher outras coisas que eu vou fazer o texto. Se eu já digitei o texto todo, eu posso escolher numa aba. Eu escolho gravura, por exemplo, né? Galeria. Aqui tem galeria, você sabe lá no seu computador a galeria tem as suas imagens, tem as suas fotos, né? Tem os seus desenhos. Então, você quiser preencher seu texto com algum desenho, com alguma imagem, você então vai lá na galeria. Da galeria vai aparecer do seu computador a sua
seu repositório de imagens, você escolhe, escolhendo, você puxa para o seu texto, certo? Puxando para o seu texto, vamos imaginar que você está escrevendo seu texto todo aqui, você tem essa imagem, a imagem tem pontinhos que você pode puxar para reduzir, encaixar ela no seu texto, porque aqui nas guias ela vai ter o que é uma galeria, o que é uma imagem e quais os recursos que eu tenho que fazer para ele modificar, certo? Para ele ficar para frente, para trás, embaixo. Isso você vai fazer essa habilidade junto com a orientação do seu professor, se for necessário. E você sabe de uma coisa? Eu aprendo junto com você quando eu estou dando aula na sala de aula, porque eu sei um pouco e você sabe um pouco. Todos nós hoje sabemos um pouco sobre tecnologia digital. Então, muitas coisas o professor também está trabalhando e aprendendo com você. É uma troca fantástica, porque é um conhecimento hoje que ele foi completamente produzido na sociedade ao mesmo tempo, certo? Então, assim, você então vai ter as suas escolhas, você depois vai falar assim, eu vou guardar esse texto. Eu gostei do meu texto, quero guardar. Você vai trabalhar com o professor que ele vai criar lá no dispositivo da escola, que é o computador. Dentro dele, você vai pedir para ele fazer uma pasta com você, te ajudar a fazer uma pasta para você ter os seus arquivos. Tudo que você produzir no LibreOffice, você pode guardar nessa pasta. Para guardar nessa pasta, você vai salvar. E quando você clicar no salvar, você então vai dar um nome para ele, tá? Ou você aqui escolhe título, coloca o título nele primeiro, aqui você põe o título para depois você salvar. Então, você salvando, ele fica guardado e quando você quiser mexer nele, ampliar, colocar mais coisas, você volta e faz o mesmo percurso, certo? Bom, eu tenho uma tarefa aqui sugerida para você realmente provar que você é capaz de fazer essa edição desse texto e que você pode tê-lo guardado na sua pasta de arquivo, tá? É bom que você já peça à escola, converse com seus colegas, se a possibilidade de ter a sua pasta de arquivo, a pasta de arquivo da turma, cada um ter seu arquivo, sua pasta de arquivo para guardar as suas editorações. Você tira ali um pouco da aula de informática, professor, eu vou fazer um texto, quero guardar, quero treinar, usar o teclado, quero treinar, colocar imagem, treinar como que põe título, né? E pode fazer parte da aula. A matéria que você copiou no quadro, fala assim, professor, eu vou editar essa matéria que eu copiei, vamos no laboratório na próxima aula. Então, essa aula de informática, é isso que é a aula de informática, é você explorar os recursos que tem dentro da plataforma, né, da escola interativa, que tem esse programa para você trabalhar nele, certo? O que você vai fazer para provar que você aprendeu alguma coisa hoje comigo? Tarefas para confirmar o que você aprendeu. A partir do que você acompanhou nesta aula, vamos escrever um passo a passo para a edição de texto do editor do LibreOffice. Então, você vai pegar você vai escrever no seu caderno o seguinte: escrever no gênero instrucional no caderno anotações de língua portuguesa. Colocar o título no texto. Então, você coloca isso no seu caderno e escrever nesse passo a passo. Passo a passo para edição na sala de informática. Ligue o computador. Selecione o programa LibreOffice. Clique em criar documento Write. Selecione na guia a aba Ferramentas. Selecione o tipo de texto. O tipo de texto que fica bem alinhado daquela forma chama-se Lorem Ipsum, tá? Mas nós temos lá outros tipos que ficam em colunas, que ficam em versos, que ficam como um cupom, que ficam como um convite, tá? Esse aqui foi o que eu escolhi e que é o mais comum para um texto
linear em prosa que você quiser fazer, tá? Numeração, itens, por exemplo, tópicos, isso tudo você vai conseguir trabalhar encontrando nas guias. Selecione na guia a aba Ferramentas. Selecione o tipo de texto Lorem Ipsum. Inicie a digitação copiando este passo a passo. Terminada a digitação, busque na guia a aba de formatação. Lá também na guia tem como formatar e colocar esses recursos que eu coloquei para vocês. Número, recuo, se vai descer, se não vai descer, certo? E olha, gente, tentativa e erro também contribui muito para aprender para o que o computador revela para a gente, o que o LibreOffice pode nos auxiliar ali com aquela aba que ele tem lá com todos os ícones. Os ícones já orientam a gente o que ele está sugerindo para a gente fazer, que é o que a gente está precisando fazer. Busque nos ícones de numeração, de tópicos, de negrito, itálico e aplique. Certo? O aplicar é como eu estou colocando para vocês. Vocês viram que lá na folha fica um cursor. O que é cursor? Fica um cursor piscando. Você pode ver isso quando você fizer essa tentativa. Olha, esse cursor que fica piscando, ele vai mostrar para você que é nele que você vai clicar aqui e para poder trazer qualquer coisa que você quiser colocar. Você escreveu aqui, ele vai descendo, você vai colocar número, você vai colocar indicador. E assim você vai completando todos os recursos que você precisa para o seu texto ficar pronto. O que eu sugeri? Eu sugeri que você, então, escreva o texto passo a passo, que além de ele continuar servindo para você consultar ou passar para algum colega como fazer, ele também já é uma edição que você treinou. Tá claro? E não esqueça de buscar como salvar. Eu espero que nós tenhamos uma próxima aula, uma aula de tecnologia de uma segunda vez ou terceira vez, onde que eu possa ensinar para vocês como salvar documento, tá? Eu estou aqui combinando com vocês que provavelmente eu posso contribuir e ajudar para salvar documento, tá? Mas eu tenho certeza que na sua escola, a professora ou alguém que já trabalha na informática pode ajudar você a salvar o que você fez. Por quê? Porque não é igual o caderno que você coloca na mochila e ele fica com tudo escrito lá. Se você não salvar, não guardar em algum lugar dentro do computador, ele vai desaparecer. E você vai ficar com a sua tarefa, com a sua atividade, com a sua produção perdida. E o que você agora vai fazer a partir desse passo a passo, só aprendendo, crescendo na sua habilidade de produzir texto digitado, tá? O texto usando a digitação que a gente chama edição de texto, certo? Bom, então o que nós aprendemos hoje? Vamos lá? Na aula de hoje, então, você aprendeu a utilizar o software LibreOffice para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis, certo? É isso que eu tentei ensinar para você, editar e publicar texto. Você pode consultar, então, no e-book Aplicativos Educacionais Linux, também no LibreOffice, como usar as funções básicas no tutorial, tá? Que está disponível. E plano de curso, que foi onde eu consultei do currículo de referência que está solicitando que os professores te ensinem sobre isso, ok? Então, eu quero agradecer vocês por mais uma vez. Bem-vindos, estamos juntos de novo e até uma próxima aula, ok?